Hoje, como é o último culto de sexta-feira do ano de 2023, estamos encerrando esse estudo maravilhoso, encerrando o estudo do ano e encerrando também o tema que nós estamos estudando, que é tempo de restauração, tempo de renovo. Nesse final de ano nós vamos viver um tempo de renovo, de restauração. Nós vamos começar um ano cheio da glória de Deus, renovados e restaurados, em nome de Jesus. E aqui Isaías 11, que é o tema, né, e Jeremias 18, que é baseado. Eu vou ler esses dois textos para concluir e depois nós vamos para o tema de hoje, tá bom? O tema do estudo completo e o tema específico de hoje. Hoje nós vamos falar da restauração. Hoje nós vamos falar do renovo. Hoje nós vamos falar da reconstrução. Reconstrução é a mesma coisa de restauração. E o renovo do Senhor, para concluir, será hoje. Então, Isaías 11 diz assim a palavra do Senhor: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. E deleitará-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça em o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins, e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito, e se deitará, e o bezerro filho de leão, e a nédia ovelha virão juntos, e o menino pequeno os guiará, e a vaca e a ursa pastarão juntas, e os seus filhos juntos se deleitarão, e o leão comerá palha e o boi, e brincará crianças no peito sobre a copa do áspide, e já desmamado meterá sua mão na cova do basilisco, e não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como todas as águas cobrem o mar. Esse texto literalmente está apontando para o tempo que Jesus, que é o renovo, que está se referindo ao texto, que é do tronco de Jessé, descendente de Davi, que Jesus viria, ele já veio, mas nesse tempo aqui que está dizendo que haverá uma paz, onde os animais ferozes deixarão de ser ferozes, e terá uma grande harmonia no mundo. Escatologicamente está apontando para o milênio, onde Jesus vai governar na terra por 1000 anos, e isso é o grande renovo da profecia de Isaías, capítulo 11. Mas hoje, essa palavra, ela não vai falar só do futuro. Todas as profecias que é do futuro tem revelação para nós nos dias de hoje, porque a palavra do Senhor é uma só, ela é viva hoje, ela é viva amanhã e ela é viva no futuro. E hoje o Senhor está falando através dessa palavra que não importa a história familiar de Jessé, não importa, porque Jessé também é descendente de Raabe, de Ruth. Raabe e Ruth estrangeiras. Raabe era prostituta, Ruth adorava os deuses, e vieram começar a adorar o único e verdadeiro Deus, se tornaram servas do Senhor, e o Senhor, da descendência delas, trouxe Jessé. Não importa o histórico familiar, não importa gerações passadas, importa que do tronco de Jessé, do tronco, Deus não vai desprezar o velho, Ele vai valorizar o velho, mas daquele tronco Ele vai fazer nascer um galho novo,
vai ser com bondade, vai ser com santidade, vai ser com a graça do Senhor, vai ser com paz, vai ser com harmonia. Aleluia. E Jeremias 18. Bora lá para Jeremias 18? Bora. Que Deus falou tanto dessa palavra de Jeremias 18, que no culto de consagração, o culto de consagração de obreiros, como nós fomos consagrados no dia 2, o pastor não sabia que isso tudo que eu estava dando, e ele veio aqui e ministrou a palavra. Tanto era a nossa necessidade, que Deus deu para ele a palavra na necessidade em que nós estamos vivendo aqui, que é ser um vaso nas mãos do oleiro. E a palavra do Senhor diz assim aqui, ó, o vaso do oleiro e a impertinência do povo. Capítulo 18, versículo 1 de Jeremias. A palavra do Senhor me veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou fazer dele um outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vou ler mais um versículo 7 que diz assim, ó: no momento em que eu falar contra a nação e contra o reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da maldade, eu também me arrependerei do mal que pensava fazer. Olha só que forte isso. E no momento em que falar de uma gente, de um reino, para edificar, para plantar, mas se eles fizerem mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Até aqui. Então o Senhor está falando que nós somos como vasos na mão do oleiro, e muitas vezes vai depender de mim e de você para as promessas de Deus se cumprir. Nós estávamos falando que nós, muitas vezes, não temos nada além de uma palavra, além de uma promessa. Mas para que essa palavra e essa promessa se cumpra em nossas vidas de bênção, nós precisamos continuar dando ouvidos e estando na mão do oleiro. O que aconteceu aqui foi que quando Jeremias estava ali, naquele lugar, observando o vaso na mão do oleiro, Deus falou com ele: assim como um vaso é na mão do oleiro, vocês são na minha mão. Isso para a casa de Israel. Então nós aqui, eu estou correndo, que isso aqui é só uma introdução, tá? Eu vou entrar no tema de hoje. Então, nós somos como esse vaso na mão do oleiro. No renovo, o oleiro refaz o vaso com as suas mãos, e tem muita renúncia para Deus refazer nosso vaso. Muitas coisas que ele vai ter que tirar do barro. Muitas vezes o vaso não está pegando forma porque tem sujeira, tem pedras, tem pedacinhos de madeira, tem entulho, tem coisas. O barro precisa estar limpinho. Ele precisa tirar as mínimas pedrinhas do barro, mas ele precisa tirar para refazer aquele vaso, para fazer, para construir. Então isso chama de renúncias e podas, onde Deus vai cortar, vai tirar coisas de mim e de você, para que ele possa ter um vaso, um barro puro, para refazer o vaso. Independente se você se quebra na mão do oleiro, ou se o oleiro que quebra você, como eu falei na semana passada, dói do mesmo jeito. É claro que a dor muito maior é quando ele pega você para quebrar. Porque quando você se coloca para ele tratar você, refazer você, o que acontece quando Deus pega o vaso e se quebra na mão dele para refazer? Ele está se submetendo ao processo e deixando Deus fazer. Vai doer menos e vai ser mais rápido. Ele está entendendo que ele precisa de mudanças, de renúncias, de ser refeito de coisas. Mas aquele vaso que não se põe na mão do oleiro e não reconhece, e o oleiro precisa ir quebrar aquele vaso, e Deus precisa ir quebrar aquele vaso, sabe o que acontece com este? Vai doer muito mais, porque ele está resistindo ao
dói. Toda vez que magoa o seu coração, acontece uma ofensa no seu coração ou no meu coração, significa que tem orgulho. Sim, porque não há ofensa sem orgulho. Se tem humildade, não tem como ser ofendido. Você só se ofende porque há um orgulho. Você só se magoa porque existe um orgulho. Então, é a mesma coisa, a resistência com Deus é um orgulho. E Deus está confrontando, mas está doendo. Muitas vezes a gente não se submete ao processo de Deus que Deus está tentando fazer. E a gente não se submete porque a gente entende que não precisa, que não é. Ele já assim, não, mas não é assim. Olha, eu estou tão bem diante de Deus. Quando eu sou uma bênção, olha como Deus me usa. Olha como eu sinto a presença de Deus. Olha como que eu oro. Olha como que eu jejuo. Mas o processo é para limpeza. O processo é para tirar de dentro de nós impurezas, é para limpar nossas vidas. Não é a questão se você é usado por Deus ou não. Não é a questão se você sente a presença de Deus ou não. Quando você chega no ponto de Deus não te usar mais, você já não sentir mais a presença de Deus, é que o ponto está crítico e grave. Mas não tem a ver com isso o processo. O processo ele vai acontecer nas nossas vidas porque há uma necessidade de limpeza, porque há uma impureza. Então o renovo vem de Deus. O brotinho que nasceu do tronco antigo, que a gente lê em Isaías. Porém, eu quero dizer que quando é para ser restaurado, reconstruído, vamos precisar de trabalhar junto com Deus na obra do renovo, da reconstrução. Existe a nossa parte. E agora eu entro no tema de hoje. O tema de hoje é a reconstrução de Jerusalém, dos muros e do templo. Eu vou correr para tentar não ser cansativo e passar tudo que eu tenho para passar hoje. Bem? Então nós vamos para Neemias capítulo 2. Capítulo 2, do versículo 1 ao 16. Neemias. Glorificados sejam do 1 ao 16, diz assim: Sucedeu, pois, que no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o seu rosto? Por que não está doente? Pois não está doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar do sepulcro dos meus pais assolada, e tendo sido consumidas suas portas em fogo? E o rei me disse: Que pedes-me agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo aceita em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: Quanto tempo durará a viagem? E quando voltarás? E aprove o rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. Disse mais ao rei: Se o rei parecer bem, dê-lhes cartas para os governadores da lei do rio, para que me deem passagem, até que chegue a ajudar. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do pasto da casa e para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da lei do rio e dei-lhe as cartas do rei, que o rei tinha enviado comigo chefes dos exércitos e cavaleiros. E ouvindo Sanbalate, o Horonita, Tobias,
servo Amonita, que se lhes desagradou, com grande desagrado, que viesse alguém se preocupar com o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. De noite me levantei eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. Então, de noite, saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte, e ao viver do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura, que lhe estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei, e não souberam os magistrados aonde fui nem o que fazia, porque ainda até então nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem os mais que faziam a obra tinha declarado coisa alguma. Até aqui a leitura. Aqui eu quero falar sobre alguns pontos importantes, né? O primeiro ponto importante que eu quero falar é que ele teve a estratégia, né? Mas antes de entrar na estratégia, eu quero dizer que Neemias, ele falou da tristeza dele ao rei. Ele estava triste diante do rei. O rei percebeu, sabia que ele estava doente e quis saber qual era o motivo da tristeza. Ele temeu muito, porque ele poderia ser morto diante do rei, porque ele não poderia estar triste diante do rei, né? Na presença do rei, ele lá não poderia estar triste. E ele temeu muito de dizer o motivo. Mas quando ele falou, já tinha um plano de Deus em cima disso, porque ele já vinha orando e jejuando no capítulo 1 por essa causa. Ele tanto orava e jejuava que Deus já preparou todo o cenário para que ele pudesse viver esse projeto, essa estratégia do Senhor. Então o rei, Deus quebrantou o coração do rei, inclinou o coração do rei para um propósito que era de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que quando nós precisamos viver a reconstrução e o renovo, vai vir sempre primeiro uma tristeza. Como assim? Não foi desconstruído nas aulas anteriores? E na desconstrução a gente perdeu muito. A gente desfez tudo, foi desconstruído. Os muros foram derrubados, o templo foi derrubado, os costumes da família geracional de Abraão foi destruído, ele ficou longe da parentela, né? Moisés, que eu falei sobre Moisés, também ficou distante de tudo que ele tinha vivido. Agora ele está vivendo um povo distante, longe de tudo, da mãe, do pai, de tudo que ele, um novo costume, de tudo que ele tinha acostumado. Longe do Egito, longe dos hebreus, do local onde ele não conhecia nada de ninguém. Foi tudo desconstruído. E agora há uma grande dor, há uma grande tristeza. Quem nunca sentiu uma tristeza por olhar para trás e falar: eu era, eu fazia, eu tinha, eu podia? Não se preocupe se você nesse momento está nesse dilema de eu tinha, eu podia, eu era. Neemias estava nisso. Olha só, a cidade era tão gloriosa, tinha um templo, tinha muros. Agora como é que está? A cidade está desolada, a cidade está queimada, está destruída. Então é necessário sentir essa tristeza, porque em cima dessa tristeza, o que a gente vai fazer? Orar, jejuar, buscar a Deus e pedir para Deus refazer, reconstruir a nossa vida. Aleluia, se foi o que Neemias fez, e Deus deu para ele uma estratégia do céu. Então ele vai falar para o rei da tristeza, mas tem uma estratégia já no coração de Neemias. Ele já tinha um plano, só que ele estava com medo, com temor do rei. E quando o rei pergunta para ele e fala: o que você quer que eu faça por você? Ele temeu, mas ele orou e consultou a Deus, porque ele já tinha um plano. E aí ele disse: Deus, no pensamento, né? Não está escrito oração, eu estou imaginando,
né? Que fique claro isso. Deus, se o Senhor quiser que eu vá, eu já tenho esse plano. Se for da tua vontade, o rei vai agora confirmar. Vai dar certo. O Senhor vai inclinar o coração do rei. Me dá sabedoria das palavras para que eu consiga essa bênção. E aí ele disse ao rei todo o que ele precisava. E o rei o deu e o permitiu, porque Deus estava no negócio. Após essa tristeza que você vai ter, após essa busca que você vai ter, Deus vai dar uma estratégia para você. Até se Deus ainda não te deu a estratégia, continue na busca, que Ele vai te dar uma estratégia. Se quebrante, se humilhe, que Deus vai te dar uma estratégia. E recebendo essa estratégia, Deus vai te conectar com a pessoa certa. Nesse caso aqui foi o rei, a pessoa que pode fazer adiante o projeto que Deus já colocou no teu coração. Aleluia, glória a Deus. Tem um plano, um projeto que Deus revelou. E tem mais uma coisa aqui no versículo 4, a gente vai ver, né, que ele tinha essa estratégia revelada, mas mais pra frente a gente vai ver que Neemias guardou o plano. Ele contou só para o rei parte do plano, não foi o plano completo, só o que era necessário, mas ele guardou o plano em seu coração, o projeto que Deus deu, a estratégia que Deus deu, e não disse a ninguém. Ele foi até lá, e quando chegou lá, ele entregou as cartas, tudo, as pessoas sabiam mais ou menos o propósito, até onde podia saber, até onde ele podia falar, mas o plano completo ele não contou a ninguém. Nós temos aqui até o versículo 16, e Neemias saiu de noite, ninguém sabia nem que ele saiu. Ele saiu, ninguém sabia nem que ele foi, aonde ele foi, nem se saiu, quanto mais aonde que foi. E ele não disse a ninguém o que Deus tinha colocado no coração. Aprenda a guardar o projeto de Deus no seu coração. O Senhor fala: silêncio, só fale o que Deus permitir para as pessoas certas, na hora certa, mas guarde os planos e projetos com você e não conte a ninguém. Primeiro ponto aqui para reconstruir é consultar a Deus e receber uma estratégia do alto. Foi o que Neemias fez. Segundo ponto para reconstruir é guardar a língua, silêncio. Não conte a estratégia que Deus te deu ou que Ele está fazendo ou dando a você para executar. Terceiro ponto, conte na hora certa, para as pessoas certas, com o propósito certo, e a boa intenção das pessoas que estiver junto com você vai te ajudar. Né? Muitas pessoas têm até uma boa intenção, né? E conta os seus projetos com boa intenção, achando para as pessoas erradas, achando que essa pessoa vai ajudar. Sabe aquela pessoa bem intencionada, que tem um projeto que Deus deu, chama pessoas que eles acham que vai ajudar e conta o plano e o plano vai dar uma baixa? Sabe o que isso significa? Que nós precisamos consultar a Deus e buscar o discernimento de Deus para quem é que devemos contar. Deus me conecta com quem é que vai me ajudar nesse projeto que o Senhor me deu. Revela, mostra a pessoa certa, não deixa eu pegar o meu projeto e entregar na mão errada. Aleluia. Olha. Quarto ponto, capítulo 4 de Neemias. Eu não vou ler esse texto não, todinho, mas vamos entender que no capítulo 4 vai dizer que os Sanbalat e Tobias, os inimigos, os arábios, eles arderam de inveja, ciúmes e com grande ira, porque eles não queriam o bem de Jerusalém. Os inimigos e a perseguição vai se levantar na hora do retorno, vai se levantar na hora da restauração. O inimigo sempre vai se levantar para impedir que seja restaurado, reconstruído, porque ele quer que você permaneça destruído. Ele está se alegrando. A gente precisa de um renovo, precisa deixar o velho, precisa ser desconstruído. Aí quando deixa o velho e é desconstruído, sabe o que acontece? Satanás ri, zomba, os inimigos zombam, ri, e aí eles ficam felizes, porque eles não estão entendendo
Porque enquanto você está indo na destruição, enquanto Jerusalém está na destruição, quem está sendo honrado e glorificado é o inimigo. Porque ele está rindo da sua situação. Mas quando há uma reconstrução, ele vai ser derrotado, ele vai ser desmascarado, e o Senhor será honrado e exaltado. E aí o inimigo vai tentar impedir de a glória de Deus aparecer na tua vida com a reconstrução. Tentamos correr para ver se dá tempo de falar tudo direitinho. Os inimigos e a perseguição vão tentar retardar a obra a todo custo, e de todas as formas eles vão lutar para atrapalhar. Quem está com caneta e papel e quiser anotar, eu vou falar algumas coisas para vocês anotar, né? Se tem alguma estratégia de Deus com você para uma reconstrução, saiba que tem também uma estratégia de Satanás para não ser reconstruído, para impedir o renovo, a restauração e a reconstrução. Nós vamos ver agora aqui essa parte. Quinto ponto: Deus vai desmascarar as estratégias e os planos do inimigo. Quiser anotar, está no versículo 12 e 13 do capítulo 4. Deus desmascara o plano do inimigo, porque eles combinaram lá entre eles, mas vieram mensageiros de todos os lugares e fizeram Neemias saber o que eles estavam planejando. O próprio Deus trouxe para eles o entendimento disso. Se desse tempo eu ia ler direitinho, mas não dá tempo. Sexto ponto: o encorajamento, versículo 14 de Neemias, do capítulo 4. Vem ficar levando aqui as folhas. Já saiu do capítulo 4. O versículo 14 eu vou ler. Diz assim: e olhei, e levantei, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Então, enquanto os inimigos estavam ali tentando criar planos e estratégias para impedir a restauração, o renovo, a reconstrução, Neemias se levanta com encorajamento e fala para todo o povo: não temais, lembre do Senhor que é grande e terrível, lembre do Senhor. E aí ele encoraja. Sétimo ponto: os inimigos não desistem. As primeiras estratégias que eles tentaram não deu certo. Deixa eu só falar aqui da estratégia. Eu vou ficar assim vago, né? Então vamos ver aqui a estratégia. Versículo 7 do capítulo 4 diz assim: e sucedeu que ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas, os aroditas, e tanto que ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as monturas começavam a tapar, e iraram-se sobremodo, e ligaram entre si, ou seja, entraram em contato um com o outro, se uniram, ligaram entre si todos, para virem guerrear Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Então eles vinham para guerrear e desviar eles do propósito, do intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos em guarda contra eles de dia e de noite. Aí nós vamos ver aqui no versículo 11, vai falar assim: disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, e nem terão, até que nós entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram de todos os lugares que tornavam a nós. Então aqui nós vamos ver, nesse texto, que o plano deles era guerrear e desviar eles dos intentos. Também era um plano de se infiltrar no meio deles, como se fosse um deles, se eles percebessem, infiltrar, e no meio deles os matarem, fazer um ataque e os matarem. O inimigo ele vai trabalhar dessa forma, ele vai tentar se infiltrar no nosso meio,
ou na igreja, ou na família, ou infiltrar na sua mente com pensamentos para te retardar, te desviar do processo, ou te matar espiritualmente, te matar naquilo que você tem vida para fazer, matar o seu projeto, matar a estratégia, para que não seja reconstruído. Então eu entrei aqui para a gente pegar a estratégia do inimigo. A gente precisa saber a estratégia do inimigo, e a gente precisa combater a estratégia do inimigo. Aí vem o encorajamento. Aí o 7º ponto dos inimigos: não desiste. E agora, no capítulo 5 e o versículo 6, vai dizer que eles escrevem cartas para Neemias. E as cartas que eles escrevem para Neemias dizendo, e mandam as cartas para lá dizendo mentiras. Está no capítulo 5, versículo 6. Diz assim, ó: e ouvindo, pois. Não, capítulo 5, versículo 6 não, acho que eu anotei errado. Não, versículos 5 e 6. Do capítulo 6. Capítulo 6, versículos 5 e 6. Aqui, ó. Então Sanbalate, da mesma maneira, pela 5ª vez enviou o seu moço com uma carta aberta na mão, na qual estava escrito entre a gente se ouviu, o Igasmu diz, que tu, os judeus, intentais revoltar-vos, pelo que edificas o muro, e que tu te farás rei deles, segundo essas palavras, e que pusestes profetas para pregarem de ti Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. O que a carta estava dizendo? Deixa eu traduzir. Você, Neemias, está querendo reconstruir os muros para se fazer rei. Está querendo se fazer rei. Você vai colocar profetas, você vai despertar profetas aí, e vai colocar pessoas para pregoar aqui entre o povo, dizendo que você é o rei, e você vai se rebelar contra o rei. E Neemias responde: você está inventando, nada disso é verdade. E levantaram falsos profetas, depois você vai ver no capítulo 7, versículo 12 e 13, para profetizar mentiras para Neemias. Então o inimigo ele vai tentar te impedir da reconstrução, muitas vezes com documentos, com cartas verdadeiras, com acusações que são legítimas, mas são mentirosas. Acusações legítimas, porque uma carta é um documento legítimo, mas é uma calúnia que eles estavam inventando de Neemias. De forma alguma, Neemias tinha no coração um desejo de ser rei ou de se rebelar, mas eles queriam parar a construção, então eles tinham que inventar alguma coisa. Muitas vezes o inimigo não sabe o que inventar de você, ele vai inventar coisas, acusações e calúnias, para que você não reconstrua. O processo de desconstruir é difícil, duro e doloroso. O processo de estar desconstruído é muito difícil, é humilhante, é doloroso, mas o processo de reconstrução também é difícil, porque você vai ter que enfrentar os inimigos para a reconstrução. É Deus que refaz o vaso? É, mas é o processo de reconstrução para quando o oleiro ir fazendo e com um grande impedimento do inimigo. Então qual é a nossa parte? Manter o foco, discernimento, entendimento e estratégia de Deus colocando na frente. Se você tem uma estratégia de Deus, se você tem uma palavra de Deus, não dê ouvidos ao que vem contra aquilo que Deus falou. Esteja atento no que Deus disse a você. E isso é o mais importante. Qualquer coisa que vem contrário ao que Deus disse do seu respeito, do que você falou, é o inimigo. E muitas vezes é o próprio pensamento. Muitas vezes é uma situação. Muitas vezes é usar alguém influente, alguém que tem autoridade. E vai tentar te desviar do propósito, do foco. Mas você tem que manter firme naquilo que Deus falou. Talvez pode parecer que você é louco, você está fora do propósito, mas com o passar do tempo, você vai ver que Deus está com você e vai acontecer a reconstrução, queira diabo ou não, queira os inimigos ou não, queira o demônio ou não, vai acontecer a reconstrução. Aleluia! O 8º ponto é o mais lindo: a obra
capítulo 6, versículo 15 e 16. Diz assim, ó: e acabou-se, pois, o muro aos 25 e Elu em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram, e todos os gentios que eram em roda de nós se abateram muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Se você bater firme, resistir a todo impedimento do inimigo, porque muitas vezes você chega perto da vitória, mas não alcança a vitória porque você não consegue vencer os inimigos. Você não consegue vencer os inimigos. Mas quando você mantém o foco no propósito, na direção, e consegue concluir a obra, os inimigos aí têm que reconhecer que foi Deus que fez essa obra. Eles vão ficar abatidos, eles vão ficar envergonhados, eles vão olhar e eles vão ter que dizer: não, verdadeiramente foi Deus que fez essa obra. Aleluia. Glória a Deus. E agora eu quero falar rapidamente do 9º ponto. Esdras entra na história para a reconstrução agora do templo. O muro está de pé, aí vem agora a reconstrução do templo. Esdras reconstrói o templo, capítulo 1 de Esdras. Eu não vou ler para ser mais rápido. Do versículo 1 ao 4, você que está assistindo em casa, pode pegar, pausar o vídeo, ler na Bíblia. Quem está aqui também pode anotar os textos e depois ler direitinho. Mas do capítulo 1, versículo 1 ao 4, é o decreto de Ciro. Ele coloca o decreto dizendo: Deus me escolheu, Ciro, rei aqui da Pérsia, do mundo, para reconstruir o templo dele lá em Jerusalém. E aí ele dá autorização, uma ordem, um decreto, para que os judeus que tivessem em todos os lugares que tivessem voltassem, os chefes de família, os líderes, e fossem lá reconstruir o templo. A primeira coisa que eles reconstroem no templo, nós vamos ver aqui, é o altar. Mas assim, eu separei aqui, ó, A, B, C e D. Deus deu os recursos. Você for ver no capítulo 1, do versículo 5 ao 11, Deus deu todos os recursos para eles reconstruírem o templo. O que acontece? Eles pediram para as pessoas, e todos deram ouro, prata, ofertas, madeiras, e eles foram com bastante recursos e levaram para a reconstrução do templo. Então, quando Deus ele te chama para reconstruir o templo, que somos eu e você, a reconstrução, Deus ele dá os recursos. Se ele está falando para você para reconstruir, levanta esse templo, reconstrói essa obra. Ele vai te dar todo o recurso necessário para que você faça a obra acontecer. O altar é o primeiro reconstruído. Então, capítulo 3, versículo 1 e 2. Eles reconstroem o altar. E eles reconstroem o altar, né, para oferecer o sacrifício. Então, a primeira coisa que nós vamos reconstruir na nossa vida é o altar. E o altar é o meu e o teu coração. E o altar vai ser para oferecer o sacrifício. Você tem oferecido o sacrifício? E como está o teu altar? O Senhor pergunta hoje: como está o altar? Está cheio de cinzas dos holocaustos antigos que você não limpou? Os vestígios das obras passadas? Está sujo? Está abandonado? Como que está? Tem pecado aí, tem sujeira? É hora de você limpar o altar, purificar, tirar as cinzas e preparar o altar para oferecer um holocausto, o sacrifício diante do Senhor. O sacrifício é um sagrado ofício. Muitas vezes as pessoas acham que o sacrifício é uma coisa que tem que ser muito difícil, tem que doer, eu tenho que fazer um sacrifício. Porque no português a gente usa sacrifício para ser uma coisa difícil. Mas a verdade é que a palavra sacrifício não significa uma coisa difícil e pesada. Significa uma coisa prazerosa. É uma oferta de coração.
de gratidão, de amor, de pedido de perdão, de reconciliação, de agradecimento, de oração e adoração ao Senhor. Então, reparar o altar. E aí, C, eu coloquei aqui, C é ofertas que são nos dois sentidos. Ofertas de recursos financeiros que nós entregamos no altar, tem que vir do coração. Você não pode entregar uma oferta financeira, sendo na igreja ou na vida de alguém, para abençoar a vida de alguém, sem isso ser uma adoração de coração. Então, oferta de recursos financeiros, você abençoa a vida de um missionário, a vida de uma pessoa necessitada, a vida de alguém, vai abençoar a igreja que você congrega. Isso tem que ser com muita alegria e prazer. Você entrega aquilo ali com gratidão. Eu posso ajudar, eu quero ajudar. Então, vem com essa alegria. E a outra oferta que se chama adoração, e você vai entregar diante do altar do Senhor. E agora o D, A, B, C, D. No D, eu coloquei aqui, ó, quando lançou os alicerces, capítulo 3. Eu não falei do texto do altar, né? O altar está no capítulo 3, versículo 1 e 2. E o sacrifício está no capítulo 3, versículo 3 ao 7. E agora, para falar quando lançou o alicerce do templo, eles construíram o primeiro altar, queimaram o holocausto desse sacrifício, e agora foram lançar os alicerces do templo, que é a fundação, a parte que vai sustentar, que é por baixo da terra. E quando eles lançaram o alicerce, capítulo 3, versículo 10, que os levitas fizeram? Se levantaram e começaram a cantar e adorar. E muitos daqueles que ali estavam choravam. Aqueles que nunca, que nasceram depois, que nunca tinham visto aquele templo primeiro de Salomão, se alegravam tanto, que eles choravam de muita alegria. E era alto o choro deles, que se ouvia longe, porque agora eles poderiam ter um templo para adorar o Senhor. Eles estariam adorando o Senhor. Nós temos que também, quando estiver a reconstrução do altar e oferecer o sacrifício, nós vamos lançar alicerces da nossa vida, a base da nossa vida que vai nos sustentar. E toda vez que a gente conseguir fincar uma base, um alicerce, nós temos que cantar louvores e adorar o nome do Senhor, porque é um segredo no louvor e na adoração. Mas aqueles que estavam lá, mais velhos, mais idosos, que viram o primeiro templo, eles também choravam. Só que agora eles choravam e gritavam alto, de uma mistura de sentimento, né? Tristeza e alegria, e tristeza e alegria junto. Por que tristeza? Porque eles tinham visto aquele templo tão maravilhoso, e provavelmente o sentimento que eles tinham aquilo era tão maravilhoso, esse templo era uma glória. O que nós fizemos? O que nossos pais fizeram? Derrubar, destruir isso aqui, adorando os deuses, porque nós afastamos do Senhor. Olha agora como que vai ser, com poucos recursos, dessa maneira, vai ser um templo muito inferior. E eles choravam por ver, é como se tivesse regredido. Assim que eles choravam e entendiam. E aí eles cantavam louvores ao Senhor, e adoravam, e choravam, e gritavam. E aí eu quero abrir um parênteses para falar rapidinho o que é adoração. Adoração, a base dela é gratidão, reconhecimento, entendendo quem Deus é. Quando você entende quem Deus é, você adora. Tem como? Você vai dar glória. Se eu começar a falar aqui de quem Deus é, você vai glorificar Deus no seu coração. Você vai dar glória, porque você vai entender a maravilha que Ele é, tão maravilhoso, que você vai querer dar glória. Você vai querer adorar. E cantar louvores é uma forma de adorar, mas podemos cantar louvores sem estar adorando. A adoração, ela vem de um sentimento, tem uma intenção de coração de render ao Senhor, né, palavras de elogios, cantadas ou faladas, de forma com que você o ame e faça ele se sentir amado, saber que você reconhece o poder dele, a grandeza dele sobre a sua vida. E muitas vezes na igreja a gente
diga uma coisa: algumas igrejas, as pessoas sabem chegar lá e fazer essa adoração. Em algumas igrejas a gente vê que as pessoas não sabem fazer essa adoração. Elas sentam e quando tem um momento de adoração, ou de oração, ou de pregação, ou de louvor, eles sentam para olhar: será que eu vou dar glória a essa pessoa? Deixa eu ver se essa pessoa é usada por Deus. Aí ela dá glória se a pessoa está cantando um louvor ou está pregando uma palavra, porque aquela pessoa está sendo usada por Deus. Isso não é glória a Deus, é glória à pessoa. Isso é uma espécie de idolatria, a qual você está glorificando se aquela pessoa é usada. Eu já ouvi até o pastor dizer: a gente tem que sentir para adorar. Não, a gente não tem que sentir para. Se a pessoa estiver lá na frente cantando, se eu não sentir, eu vou adorar, não. Não, irmãos, nós adoramos por quem Deus é. Ainda que a gente não sinta nada, nós vamos chegar na igreja. Toda vez que a gente entrar na casa do Senhor ou na presença de Deus, a gente precisa adorar a este Deus. E temos que entrar com o coração adorador, independente do que o outro esteja cantando, falando, pregando. Nós temos que chegar na igreja e ter reverência, comportamento de adorador. A partir do momento que a gente pisa no pé na igreja, a gente tem que ter um comportamento de respeito e adoração ao Deus deste lugar. E aí, 10º e último ponto para que a gente possa finalizar. O profeta Ageu se levanta neste período aqui da reconstrução do templo. Eu não vou entrar em detalhes que também teve os inimigos, que também teve cartas, que também impediram a reconstrução, que pausaram a reconstrução do templo. Ficou pausada por um grande período de tempo, enquanto os inimigos tentavam retardar e impedir essa obra. Como nós já falamos isso em Neemias, então não vou repetir para não ser repetitiva. Mas o 10º ponto é a melhor parte. É a parte quando entra o profeta Ageu. E aí ele profetiza dizendo no capítulo 2 de Ageu: quem estava aqui e viu essa casa em sua primeira glória? Como vocês estão vendo agora? Não parece nada diante dos nossos olhos? Mas assim diz o Senhor: minha é a prata e meu é o ouro. Daqui a pouquinho eu farei tremer os céus e a terra, e a glória da segunda casa, essa é a melhor parte, vai ser maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar eu darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O 10º ponto é que a glória da segunda casa é sempre maior do que da primeira. Então, tempo de renovo, tempo de restauração. Você foi desconstruído, foi desfeito, foi quebrado na mão do oleiro. Quando Ele reconstrói, refaz a nossa vida, a glória de Deus pode ser é maior. Você vem com mais autoridade, com mais unção, com mais capacidade, com mais poder, com mais glória de Deus sobre a sua vida. E o Senhor, Ele vai operar maravilhosamente. E a conclusão é: primeira coisa que Deus reconstrói. Concluindo, primeira coisa que Deus reconstrói, anota aí quem está anotando. Primeira coisa, reconstrói muros. Por que muros? Proteção e cobertura. Segunda coisa que Deus reconstrói: altar para adoração. O altar para que seja queimado sacrifícios e adoração. Terceira coisa que Deus reconstrói é o templo. Eu e você, nós, nossa vida. E a quarta e última é que a glória de Deus vai descer, e o renovo e a restauração. Recapitulando, conclusão: primeira coisa que Deus reconstrói é muro, proteção e cobertura. Segunda coisa, altar para sacrifício. Terceira coisa, o templo somos nós, com alicerce e edificação. E no renovo, no novo templo, no novo vaso, na restauração, naquilo que é completo, aí vem o que? A glória de Deus, o renovo e a restauração, o vinho novo no vaso novo, no odre novo. Aleluia. E aí eu termino este estudo. É claro que não deu para se aprofundar muito em muitas coisas, porque o tempo foi curto, mas eu creio que essa palavra, é aquilo que nós estamos vivendo hoje, na nossa necessidade de hoje. Nós estamos num tempo de reconstruir, e para reconstruir é resistência
luz, proteção espiritual, cobertura espiritual. E nós temos que entender a estratégia do inimigo, entrar na estratégia do céu, obedecer a voz de Deus, ser persistente, continuar diante da presença do Senhor. E também nós precisamos perseverar. Adorar faz parte da reconstrução. O holocausto e a adoração faz parte da reconstrução. E no final, a glória de Deus desce no novo templo, na nova história, naquele que Deus fez novo na sua e na minha vida. Amém? Vamos orar ao Senhor.